Quando o espírito de condenação ataca, João capítulo 3, versículo 16 é, indiscutivelmente, o versículo mais famoso na Bíblia. No entanto, raramente você encontra pessoas que conhecem João capítulo 3, versículo 17. Permita-me falar sobre este versículo hoje. Eu oro para que este único versículo possa mudar a vida de milhões de pessoas, assim como João capítulo 3, versículo 16 fez. Neste exato momento, enquanto estou falando, há tantos crentes vivendo sob condenação. Satanás os ataca diariamente com condenação. Uma das maiores armas do diabo em seu arsenal é a condenação. Condenar significa pronunciar como culpado, sentenciar a punição ou passar julgamento. Por causa da condenação, muitas pessoas veem Deus como um Deus irado, com o punho cerrado, observando todos os nossos movimentos com uma carranca no rosto, esperando ansiosamente que façamos algo errado para que Ele possa nos esmagar sob sua mão poderosa. João capítulo 3, versículo 16 e 17 nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus revelou o coração de Deus Pai ao enviar o Filho de Deus para trazer a salvação. Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Veio para resgatar, trazer esperança e cura. Jesus não veio ao mundo para pronunciar condenação. Ele veio a um mundo que já estava perdido e separado de Deus. Satanás é um acusador. Há uma grande diferença entre o Espírito Santo convencendo do pecado e Satanás tentando condená-lo. O Espírito Santo aponta o que você fez de errado. Ele o encoraja a buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele o atrai com uma tristeza piedosa por causa do seu pecado. Mas o Espírito Santo é claro. Ele mostra o problema e, em seguida, revela como você pode se reconciliar com o Senhor. A condenação de Satanás é acusatória por natureza. Ela o mantém em um lugar de culpa, faz você questionar sua salvação e o aprisiona. O Espírito Santo o aponta para o Senhor em busca de perdão. Ele o lembra de versículos como João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O acusador, que é Satanás, fará você se sentir sem valor e acreditar que sua salvação e seu relacionamento com o Senhor dependem de seu comportamento ou de uma lista de faça e não faça. Ele tentará instilar em você o medo do inferno, mesmo que você tenha nascido de novo. Ele tentará torturá-lo, dando-lhe noites sem dormir. Ele dirá coisas como: você realmente é um cristão? Com o que você fez, você não é digno do tempo de Deus. Por que um Deus santo ouviria um pecador como você? Desista. Satanás é um acusador. Se você pudesse ver como Satanás o acusa. Uma coisa que você precisa saber sobre Satanás é que ele existe há milhares de anos. Ele é um ser espiritual que observa a humanidade há milênios. Satanás é um bom observador de seres humanos, e ele observou milhares de cristãos. Uma de suas principais táticas é usar a condenação. Ele sabe que não pode tocar na sua salvação. Ele sabe que não pode mudar o fato de que você é nascido de novo. Ele sabe que não pode mudar o fato de que você está indo para o céu. Mas o que ele pode fazer é torturá-lo, se você permitir. O que você precisa saber sobre essa condenação é que ela mata a confiança. Toda vez que você vai a Deus em oração, o acusador vem e o condena, e sua confiança vai embora. Tudo em sua vida que o afasta de Deus vem do diabo é condenação. Condenação é um problema real. Existem tantas pessoas que um dia acreditam que estão salvas e no dia seguinte acreditam que não estão mais por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm medo de se aproximar de Deus por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm dons incríveis de Deus que não estão usando por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, mas é limitado por causa da condenação. Existem tantas pessoas que acreditam que Deus não as ama mais por causa da condenação. Pessoas que sussurram e choram, pensando que Deus as abandonou e esqueceu. Satanás é o acusador. Você não é digno de Deus, ele diz. Se você olhar para o que ele diz sobre você, vai ver que ele é um mentiroso
e sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje: hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela mata a confiança. Toda vez que você vai a Deus em oração, o acusador vem e o condena, e sua confiança vai embora. Tudo em sua vida que o afasta de Deus vem do diabo, é condenação. Condenação é um problema real. Existem tantas pessoas que um dia acreditam que estão salvas e no dia seguinte acreditam que não estão mais por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm medo de se aproximar de Deus por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm dons incríveis de Deus que não estão usando por causa da condenação. Existem tantas pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, mas é limitado por causa da condenação. Existem tantas pessoas que acreditam que Deus não as ama mais por causa da condenação. Pessoas que sussurram e choram, pensando que Deus as abandonou e esqueceu. Satanás é o acusador. Você não é digno de Deus, ele diz. Se você olhar para o que ele diz sobre você, vai ver que ele é um mentiroso, e sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás, para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje: hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso, e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje: hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Outra coisa que você precisa saber sobre essa condenação é que ela faz você se apegar ao passado. Quase todos em Cristo têm um passado feio. Você precisa deixá-lo ir. Você precisa pedir a Deus que o ajude a deixar o passado para trás para que você possa progredir. Este é o momento de fazer isso. Este é o momento de se afastar do passado. O passado irá condená-lo. Eu sei que é difícil deixar um passado feio para trás, mas não estou dizendo que você deve fazer isso sozinho. Não estou dizendo que você deve tentar fazer isso sozinho. Você precisa de um poder que seja mais forte do que seu passado. Você precisa que esse poder o liberte. Não há mais condenação. Pare de permitir que ela entre em você. Pare de permitir que ela o domine. Diga a Satanás hoje: hoje não, Satanás. Diga a ele que ele é um mentiroso e ele sempre foi um mentiroso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas
para que elas conheçam as palavras de Deus. Que o Senhor esteja com vocês.